Capítulo 17. Primórdios da Emancipação. Em 1815, passara a colônia a ser o Reino do Brasil, em carta de lei de Dom João VI. O Rio de Janeiro tornou-se, desse modo, a sede da monarquia portuguesa. O soberano, reconhecido a terra que o asilara, dispensava ao Brasil os mais altos privilégios. O progresso econômico da nação, alentado pelas forças estrangeiras aí estabelecidas com as garantias da lei, avançava em todos os setores da comunidade brasileira. Todo o país se rejubila com a nova era de prosperidade geral. No Rio, porém, o generoso príncipe sofria os mais acerbos desgostos, no ambiente da família. Foi talvez em razão dos dissabores que jamais se viu Dom João VI perfeitamente integrado nas suas respeitáveis funções, no mundo oficial daquele tempo. São conhecidos o apego do soberano aos seus almoços solitários, sem as etiquetas da época, seu retraimento e desleixo quanto às pequenas formalidades que constituem o problema da elegância de um século. Com as roupas desabotoadas, mal contendo o corpo nas suas dobras em desalinho, muitas vezes foi ele visto alheio às sérias preocupações da sua autoridade suprema, como se o seu espírito vagasse na paisagem de outros mundos. Dom João se acostumara à maravilhosa beleza do sítio da Guanabara e se tomara de amor pela pátria que os seus valorosos antepassados haviam edificado. Enquanto Napoleão Bonaparte lia o Eclesiastes em meio dos seus infortúnios na ilha solitária de Santa Helena, para se convencer de que todas as glórias humanas não passam de vaidades e alucinação de espírito, o príncipe regente preferia fazer os seus passeios pelos arredores do Paço de São Cristóvão, esquecido das mentiras sociais da corte de Lisboa. Aqui no Brasil, ao menos o inédito dos céus, sempre azuis, e das encantadoras perspectivas dos morros verdoendos e floridos, representavam um anestésico para o seu coração dilacerado de filho, de esposo e de pai. Suas preocupações se dividiam entre a mãe demente, a esposa desleal e incompreensível, o filho perdulário e estroína. No seu cérebro não havia lugar para considerações a respeito das transformações políticas da época, e a antiga metrópole portuguesa continuava sob a orientação dos homens públicos da Inglaterra. Em 1816, desprende-se do corpo enfermo e envelhecido o espírito de Dona Maria I. A rainha experimentara algo de lucidez nos seus derradeiros dias de supremas tribulações. Por muito tempo, contudo, esteve apegada às ilusões do seu trono, perseguida pelo vozerio das entidades desencarnadas em virtude de rigorosas sentenças de morte, por insinuação dos seus confessores e dos seus ministros. As torturas da terra acompanham no além aqueles que a semearam na face do mundo, pelo que o calvário da infeliz soberana não terminou com os seus últimos dias no orbe terrestre. No ano seguinte, casou-se o príncipe Dom Pedro com a arquiduquesa Leopoldina da Áustria. Alma sensível e delicada, essa princesa europeia foi trazida ao Brasil de acordo com as determinações do mundo invisível, para colaborar na realização dos elevados projetos de Ismael e dos seus mensageiros. Somente o seu coração, doce e submisso, poderia suportar resignadamente as estroinices do esposo, em um dos períodos mais delicados da sua vida, sem provocar escândalos que acarretariam atraso na marcha dos acontecimentos previstos. A esse tempo, em todas as cortes da Europa, sopra fortemente o vento do liberalismo, pressagiando o fim do poder absoluto.
A República Francesa havia desferido tremendos golpes em todos os preconceitos do sangue e da autoridade. As constituições moldadas na célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão surgiam em todos os países, dando ensejo à renovação das liberdades políticas. Depois da morte de Dona Maria I, Portugal não se resigna à situação de subalternidade a que o conduzira a caprichosa vontade de Dom João VI, perseverando em permanecer no Brasil, e prepara todos os elementos para a insurreição contra a ditadura despótica de Beresford, em cujas mãos inábeis de administrador se encontrava o poder. A maçonaria, que em todos os tempos defendeu os princípios da liberdade e da fraternidade humanas, solicitada por elementos de Lisboa e de Pernambuco, não hesita em estender o seu concurso à independência do Brasil, que constituía assunto de somenos importância para os portugueses, desde que o soberano regressasse imediatamente à Europa, colocando-se à frente dos negócios do trono. A verdade, todavia, é que os pernambucanos exaltados não esperam a solução pelos processos pacíficos e, exacerbados os antigos ódios entre brasileiros e portugueses, que já haviam levado Recife e Olinda à guerra fratricida, promoveram a Revolução de 1817, na qual se sacrificaram tantas vidas. Foi quando apareceu em todo o norte do país o famoso Preciso, redigido por Luís de Mendonça, que se viu ameaçado de fuzilamento. As comissões militares, designadas para reprimir o movimento, ordenaram morticínio e crueldades que consternaram o coração do próprio rei, induzindo-o a mandar suspendê-las sem perda de tempo, a fim de que cessassem as arbitrariedades dos executores das ordens do Conde dos Arcos. A 6 de fevereiro de 1818, dia da sua coroação, o soberano concedeu anistia a todos os implicados. Ismael e seus emissários conseguiram, com a proteção de Jesus, fazer desabrochar por toda parte os albores da paz, lançando os alicerces da emancipação do Brasil. Em 1820, rebenta em Lisboa e no Porto a Revolução Constitucionalista. Portugal, reduzido à condição de colônia desde a ocupação de Junot, reclamava a volta imediata da família real à metrópole portuguesa e o regime da Constituição para sua vida política. As próprias tropas que estacionavam no Pará e na Bahia aderiram ao movimento da pátria. Dom João VI busca procrastinar as suas decisões. Promete enviar o príncipe Dom Pedro para examinar a situação, mas todos ou quase todos os portugueses do Brasil protestam contra as atitudes tergiversantes do monarca. As tropas, aderindo ao movimento do reino, se reúnem no Largo do Rócio. O momento era dos mais delicados. Os colaboradores invisíveis, no entanto, desdobram suas atividades conciliadoras junto de todos os elementos políticos presentes na cidade, e Dom Pedro, depois de algumas combinações necessárias e rápidas, corre ao Paço de São Cristóvão, de onde traz um decreto antidatado, com a assinatura do soberano, declarando que aceita e mandará cumprir a Constituição da Junta Revolucionária de Lisboa. Os militares e a população entregam-se então às mais ruidosas manifestações de alegria. Girandolas e bandeiras celebram nas ruas cariocas o acontecimento. Entram, porém, em jogo os interesses de Portugal e do Brasil. A 7 de março de 1821, Dom João VI torna conhecida a sua resolução de regressar a Lisboa. Logo, os favoritos da sua corte
lhe insinuam a supressão de todas as liberdades que ele havia outorgado à pátria do Evangelho. Mas a mentalidade brasileira protesta pela voz dos seus homens mais eminentes. O generoso soberano, cujo reinado transcorria num dos períodos mais críticos da história do mundo, foi obrigado a deixar no Brasil o filho como príncipe regente. No momento das despedidas, ele profere a famosa recomendação: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me respeitarás do que para algum desses aventureiros. Capítulo 18. No limiar da independência. Novamente em Portugal, Dom João VI se deixa levar ao sabor das circunstâncias. Lisboa vivia então sobre grande terror, devido aos julgamentos sumários que se haviam verificado contra todos os implicados no movimento que visava depor a ditadura de Beresford. Inúmeros fuzilamentos se executaram, sem que as sentenças de morte fossem bafejadas pela sanção régia, constituindo verdadeiros assassínios com os mais hediondos requintes de crueldade. O soberano, que trazia constantemente na memória a figura de Luís XVI colada à guilhotina, sujeita-se a todas as imposições dos revolucionários. Jura a Constituição portuguesa sem o assentimento da rainha Dona Carlota, que é exilada para a Quinta do Ramalhão, onde ficará com o filho Dom Miguel, urdindo novos planos inspirados pela sua desmesurada ambição. Os portugueses influentes consideram o perigo da independência brasileira. A mais preciosa gema que se engastara a coroa da Casa de Bragança estava prestes a desprender-se para sempre. Todas as providências contrárias à pretensão dos brasileiros são adotadas imediatamente. Um período agitado surge na política da época, entre os polos antagônicos do absolutismo e da democracia. As cortes portuguesas, com 130 deputados, impunham a sua vontade despótica aos 72 deputados brasileiros, que assistiam com verdadeiro heroísmo ao desenvolvimento dos projetos de franca hostilidade à direção do príncipe regente do Brasil, que, aos poucos, se ia inflamando ao calor das ideias liberais. Aqueles poucos deputados apresentam um projeto criando na América um congresso independente das câmaras organizadas na Europa. Projeto que é recebido pelos portugueses como um insulto à dignidade nacional. Declara um dos parlamentares que Dom Pedro deveria abandonar o Paço de São Cristóvão, onde respirava a peçonha da bajulação dos inimigos do regime, e voltar a Lisboa, a fim de aprimorar a sua educação em viagens pela Europa. As agitações se intensificam num crescendo espantoso. Alguns deputados brasileiros, como Araújo Lima e Antônio Carlos, agredidos pela população, se veem coagidos a emigrar para a Inglaterra. A caravana de Ismael desvela-se pelo cultivo das ideias liberais no coração da pátria e, por meio de processos indiretos, procura espalhar por todos os setores da terra do Cruzeiro as sementes da fraternidade e do amor. É então que a personalidade espiritual daquele que fora o Tiradentes procura o mensageiro de Jesus, solicitando-lhe o conselho esclarecido quanto à solução do problema da independência. Anjo amigo, inquire ele, não será agora um instante decisivo para nossa atuação? Por toda parte há uma exaltação patriótica nos ânimos. As possibilidades estão dispersas, mas poderíamos reunir todas as forças para o fim de derrubar as últimas muralhas que se opõem à liberdade da pátria do Evangelho. Meu irmão,
Pondera Ismael sabiamente: o momento da emancipação brasileira não tardará no horizonte de nossa atividade. Todavia, precisamos articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva, a fim de que não se percam as finalidades do nosso trabalho. O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatas. Cumpre considerar que toda elevação requer a plena consciência do dever a cumprir. Daí a delicadeza da nossa missão, no sentido de repartir as responsabilidades. Precisamos difundir a educação individual e coletiva, dentro das nossas possibilidades, formando os espíritos antes das obras. No problema em causa, temos de aproveitar a autoridade de um príncipe do mundo, para levar a efeito a separação das duas pátrias com um mínimo de lutas, sem manchar a nossa bandeira de redenção e de paz com um pungente espetáculo das lutas fratricidas. Cerquemos o coração desse príncipe das claridades fraternas da nossa assistência espiritual. Povoemos as suas noites de sonhos de amor à liberdade, desenvolvendo-lhe no espírito as noções da solidariedade humana. Individualmente considerado, não representa ele o tipo ideal, necessário à realização dos nossos projetos. Voluntarioso e doente, não tem para nós outros um cérebro receptivo que facilite o nosso trabalho. Mas ele encarna o princípio da autoridade e temos de mobilizar todos os elementos ao nosso alcance, para evitar os desvarios criminosos de uma guerra civil. Trabalhemos mais um pouco junto ao seu coração irrequieto, procurando simultaneamente abrir caminho novo à educação geral. Em breves dias poderemos concentrar as forças dispersas para a proclamação da independência. E, após semelhante realização, enviaremos nosso apelo ao coração misericordioso de Jesus, implorando das suas bênçãos novo rumo para nossa tarefa, a fim de que a liberdade bem aproveitada e bem dirigida não constitua elemento de destruição na pátria dos seus sublimes ensinamentos. As sábias ponderações de Ismael foram rigorosamente observadas por seus abnegados companheiros de ação espiritual. Os emissários invisíveis buscam piedosamente distribuir os elementos de paz e de concórdia geral, harmonizando todos os pensamentos para a edificação dos monumentos da liberdade. As agitações, porém, se avolumam em movimentos espantosos, empolgando a nação inteira. Debalde, Portugal procurava reprimir a ideia da independência, que se firmara em todos os corações. Assim, enquanto os brasileiros discutiam e conspiravam secretamente, a frota do vice-almirante Francisco Maximiano de Souza, sob o comando do coronel Antônio Joaquim Rosado, com 1.200 homens, partia de Lisboa para o Rio de Janeiro, com ordem terminante de repatriar o príncipe Dom Pedro.